Fala pessoal, tudo bem com vocês? Uma grande alegria nós nos encontrarmos mais uma vez. Nós estamos no mês de agosto e o mês de agosto é muito especial para a nossa fé católica. Primeiro porque é o mês da nossa padroeira de Cabo Frio, Nossa Senhora da Assunção. Celebramos o dia de Nossa Senhora da Assunção no dia 15 de agosto. E toda vez que nós celebramos o dia de Nossa Senhora da Assunção, nós aproveitamos para consagrar a nossa cidade a Nossa Senhora da Assunção. Que Nossa Senhora sempre proteja a nossa cidade, que sempre ore a Jesus por todas as famílias que aqui habitam, para que a gente tenha paz, para que a gente tenha prosperidade, para que as famílias consigam viver sem violência, para que as crianças sejam devidamente educadas nos princípios morais, que nós tenhamos também políticos éticos, que busquem o bem comum. Então todos esses pedidos relativos à nossa cidade de Cabo Frio, eles são muito oportunos nesse momento em que nós celebramos a padroeira da nossa cidade, né? Nossa Senhora da Assunção, dia 15 de agosto. E agosto também é um mês interessante para a gente, porque é o mês das vocações. Na igreja, nós dedicamos o mês de agosto a rezar pelas vocações. Mas o que é vocação? Nesse vídeo eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês o que é a vocação, quais são os tipos de vocação existentes na igreja e por que é tão necessário nós rezarmos pelas vocações e levarmos também a nossa própria vocação a sério, descobrir qual é a nossa vocação e levar a nossa vocação a sério. Vocação é uma palavra que vem do latim, de um verbo latino chamado vocare, que significa chamar. Então, vocação significa um chamado. Então, desde cedo, a gente tem um chamado para a nossa vida. O ser humano não é como um barco à deriva, sem rumo. Ele pode até perder o rumo, como um marinheiro que perde a bússola. E aí ele não tem mais um norte, né? O homem pode perder pelo pecado o rumo da sua existência. Mas esse rumo existe. Ele pode não conseguir encontrar, ele pode ter dificuldade de enxergar qual é o norte da existência dele, mas esse rumo existe. Por quê? Porque nós somos um projeto de Deus. Está lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Jeremias. Antes que te formasses no ventre de tua mãe, eu já te conhecia e te consagrei. Então, Deus nos conhece muito antes de nós existirmos, muito antes da fundação do mundo. Deus já nos conhecia e já tinha um plano para nós. Então, quem é o autor do chamado? É sempre Deus. Deus tem um projeto para a nossa vida, né? Como eu disse, nós, seres humanos, não somos um barco à deriva. Nós somos um projeto de Deus. Isso é fundamental, porque a gente precisa encontrar na nossa vida qual é esse projeto. E toda a nossa vida tem que ser orientada a fim de que a gente consiga cumprir esse projeto. Se Deus existe, então eu existo para Ele. Então Ele tem uma vontade para a minha vida e eu preciso, no decorrer da minha vida, descobrir qual é essa vontade e preciso, de todas as formas, fazer um esforço para poder cumprir essa vontade. Então, esse é o primeiro ponto, o ponto mais importante, né? O ser humano tem um chamado e ele precisa se esforçar para descobrir qual é esse chamado, porque descobrindo qual é esse chamado, ele descobre o segredo da própria felicidade. Dante Alighieri, o autor da Divina Comédia, disse assim, num verso muito bonito: no seu querer, no querer divino, no querer de Deus, está a nossa paz. No seu querer, na sua vontade, repousa a nossa paz. Então, a gente só consegue encontrar a paz para o nosso coração se a gente conseguir encontrar a vontade de Deus para nós. Esse é o primeiro ponto, e é um ponto assim, crucial. Às vezes a gente vive como se não houvesse um projeto para a nossa vida, como se nós fôssemos os únicos autores do nosso destino, como se não tivesse ninguém conduzindo com a sua providência a nossa vida para uma determinada finalidade, para um projeto, para um desígnio, mas não é assim, né? Nós vivemos debaixo da providência divina. Nós temos o livre-arbítrio, temos a possibilidade de escolha, nós podemos escolher vários caminhos, como diz o Antigo Testamento, vida e morte ponho na sua frente, e você vai ter que escolher, escolhe, pois, a vida. Então Deus nos admoesta, nos aconselha, nos exorta. Ele diz que nós devemos escolher um determinado caminho, mas Ele não nos obriga. Nós temos o livre-arbítrio.
Então não é um destino assim implacável, é um projeto que nós podemos cumprir ou não. Agora, se nós cumprimos o projeto de Deus, então nós encontramos a felicidade. Se nós dermos as costas para Deus, então nós só vamos encontrar ruína, decadência, porque longe de Deus nós não conseguimos ser felizes, né? Na aula passada a gente meditava muito sobre isso, eu citava aquela frase de Santo Agostinho, que o nosso coração anda sempre inquieto enquanto não repousa em Deus. Existem dois tipos de vocação. Existe uma vocação universal e existem as vocações específicas. A vocação universal que nós temos é a vocação à santidade. Sede santos como eu sou santo, né? A ordem de Deus. É lógico que é impossível nós sermos perfeitos como Deus é perfeito, mas ser santo não é ser perfeito. Ser santo não é conseguir se igualar a Deus. Se fosse assim, ninguém conseguiria ser santo. O que é ser santo? Ser santo, dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, santo não é aquele que nunca cai, mas é aquele que sempre se levanta. Então, ser santo significa procurar cumprir sempre a vontade de Deus, mesmo com as nossas limitações. Essa experiência que nós fazemos é uma experiência profundamente humana, quando nós descobrimos o nosso limite, quando nós descobrimos que nós temos fraquezas, então nós nos reconhecemos mais ainda dependentes da vontade de Deus, mas apesar da consciência que nós temos dos nossos pecados, nós devemos lutar pela santidade. Um exemplo que eu posso dar é, por exemplo, assim, nas nossas atividades cotidianas. Eu preciso sempre tentar ser um bom professor. Eu preciso tentar ser o melhor professor que eu puder. Você precisa tentar ser o melhor aluno que você puder. Pode não ser o melhor do mundo, mas é o seu melhor. Eu sei que eu não vou conseguir ser um professor perfeito. Eu nunca vou conseguir ser um professor perfeito. Você sabe que você não vai conseguir ser um aluno perfeito. Mas você tem que tentar. Você tem que tentar se aprimorar mais e mais. Você tem que buscar sempre o melhor. E da mesma forma que nas nossas atividades cotidianas nós devemos buscar a perfeição, mesmo sabendo que nós somos imperfeitos, também na nossa vida, e assim falando de um modo assim, mais amplo, né? Nós devemos procurar a plenitude da nossa humanidade. É isso que é a santidade. Ser santo não é ser um extraterrestre, ser santo não é ser um anjo, ser santo é ser profundamente humano. Quanto mais humanos nós formos, mais santos nós seremos. Quanto mais nós nos afastarmos da santidade, mais desumanos nós nos tornaremos. Então, ser santo é ser profundamente humano. É isso que nós devemos procurar. E sabendo das nossas limitações, né? Mas Deus é o autor de toda santidade. E ninguém é santo se não for por Ele. Jesus tem uma comparação muito interessante. Ele diz assim, eu sou a videira e vós sois os ramos. O que o ramo pode produzir se ele for cortado da videira? Nada, ele seca. Então, nós também. Se nós não estivermos fincados em Deus, nós não vamos conseguir produzir nada de bom. Sem mim nada podeis fazer, Jesus disse. Mas se a gente firmar essa parceria, nós e Deus, então nós podemos coisas grandiosas. Nós podemos, por exemplo, ter assim um domínio sobre as nossas paixões, como tinha São Paulo, como tinha Santo Tomás de Aquino, como tinha São Francisco de Assis, que renunciou à sua riqueza, renunciou aos seus bens materiais para poder abraçar a Jesus de uma forma total e intensa. Então, essas coisas maravilhosas que os santos operam, eles operam não porque eles têm alguma coisa em especial que nós não temos. Eles são feitos do mesmo barro que nós fomos feitos. Eles são humanos como nós somos. Mas eles conseguiram se abrir à graça de Deus e Deus operou neles maravilhas. Como Nossa Senhora diz no Magnificat, né? O Senhor fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Então, o mérito é sempre maior de Deus. Deus é o autor da santidade. Deus é o autor de todo chamado. Deus é o autor de toda vocação. Então, nós temos essa vocação primordial à santidade. Todos nós somos chamados à santidade.
Só que de que maneira nós vamos exercer concretamente a santidade na nossa vida? De que maneira nós vamos santificar esse mundo? Aí nós temos então a segunda dimensão, que são as vocações específicas. Você pode, por exemplo, ter a vocação de ser um padre, você pode ter a vocação de ser uma religiosa, uma freira, como nós temos as irmãs do Sagrado Coração de Jesus, né, as irmãs franciscanas do Sagrado Coração de Jesus, e existem vários carismas, as ordens, as congregações da igreja, cada uma com um carisma específico, mas todas em busca da santidade. Existe também a vocação ao matrimônio, que é a vocação mais comum que nós conhecemos, ela é uma vocação. O matrimônio não é só uma escolha humana, a pessoa escolheu constituir uma família, não. Deus fez um chamado para que aquele homem se tornasse marido e pai, para que aquela mulher se tornasse esposa e mãe. É um chamado, é a iniciativa de Deus e nós devemos corresponder a essa iniciativa. Então existem múltiplas vocações nesse segundo sentido, né, no sentido de vocações específicas, mas todas essas vocações específicas são instrumentos de Deus para nós alcançarmos aquela vocação primeira, que é a vocação à santidade. Que no final das contas, se a gente parar para pensar bem, é a única coisa que importa. Léon Blois, que foi um autor francês, dizia assim, só existe uma única frustração para o homem, a de não ser santo. Pensem bem nisso. Não adianta nada você, por exemplo, conseguir muita fama, muito prestígio, muito poder, sucesso, conseguir assim um grande êxito na sua profissão, se você no final da vida não tiver sido um homem bom, uma mulher boa. Se você não tiver vivido conforme a vontade de Deus, você vai ter jogado a sua vida fora. Então, às vezes a gente fica pensando, qual vai ser a minha profissão? Vocês que estão na fase escolar, se vocês com certeza pensam o tempo inteiro nisso. Será que eu vou ser engenheiro? Será que eu vou ser advogado? Será que eu vou ser médico? Mas às vezes a gente esquece de pensar assim, qual é a minha missão? Para que eu vim a esse mundo? O que Deus espera de mim? Deus espera de mim que eu seja um sacerdote? Que eu seja um pai de família? De que maneira eu estou me preparando, por exemplo, para a minha vocação de ser um pai de família? Às vezes a gente se prepara muito para uma profissão e não se prepara para o sacramento do matrimônio, que tem seus desafios, né? É muito difícil você viver em família, você ser o chefe de uma família, você tem que se preparar. E para isso você tem que meditar o tempo todo sobre a sua missão de educar os seus filhos, na fé em Deus, nos bons costumes. Então você tem que meditar nisso. Será que Deus quer de mim que eu seja um padre, ou que eu seja uma freira, uma consagrada, um consagrado, um missionário? Será que Deus quer que eu cuide dos pobres? Qual é a minha missão? A minha missão é ensinar, é cuidar dos pobres. Então a gente precisa se mover por ideais altos, e não simplesmente por questões pragmáticas. Eu quero a minha vidinha aqui, ganhando meu dinheiro. Aí a gente fica assim muito materialista e a gente se distancia dos ideais, a gente se distancia dos valores mais nobres da nossa existência. Então a gente precisa se questionar sobre a nossa missão. Existem muitas pessoas boas, mas não estão cumprindo exatamente a sua missão, porque são como aquele homem lá da parábola de Jesus que enterrou os próprios talentos. Não estão fazendo nada para Deus, não estão fazendo nada para a expansão do reino de Deus nesse mundo. Só estão construindo as coisas para si mesmas. Então, essas pessoas estão jogando a sua vocação fora, estão jogando a sua vocação no lixo, estão enterrando os seus talentos. Vocação acertada, futuro feliz. A gente precisa, então, meditar bastante sobre a nossa vocação, pedir a Deus as luzes do Espírito Santo, a fim de que Ele ilumine o nosso discernimento, para a gente conseguir discernir qual é a nossa vocação, qual é o chamado que Deus tem para nós, qual é a missão que nós temos que desempenhar nesse mundo, se nós estamos desempenhando bem ou não essa função. Caso nós não estejamos no caminho certo, o que nós precisamos fazer para corrigir o nosso caminho? Então, tudo isso tem que ser matéria de oração nesse mês das vocações. E a gente precisa também pedir a Deus que sempre ampare as vocações, todas as vocações que Ele suscita. Ele é a fonte de toda vocação e Ele também
é o sustento de todas as vocações, né? Sem Ele, as vocações secam. Então, a gente precisa pedir muito a Deus que Ele dê perseverança aos padres, aos seminaristas, aos missionários que estão em terras estrangeiras, enfrentando muitos desafios como a fome, a guerra, toda sorte de perigos, doenças. Pedir a Deus pelas consagradas, pelas religiosas, pelos religiosos, pedir a Deus pelas famílias, para que tenham perseverança, para que se perdoem, para que superem todas as dificuldades. Então, tudo isso tem que ser matéria de oração para a gente nesse mês das vocações. Eu espero que vocês tenham compreendido esse conteúdo. Vou deixar aí algumas questões sobre vocação e vamos rezar a Deus para que Ele nos oriente na nossa vocação e para que Ele alimente, sustente sempre cada um dos vocacionados que Ele elegeu. Valeu, galera! Um grande abraço!